Olá, pessoal, voltando aí do recesso e vamos falar um pouquinho sobre esse novo capítulo, que é falar um pouquinho sobre a água. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre a água, a importância da água no planeta Terra, suas propriedades, o estado físico, o ciclo da água e como é que a gente pode tratar a água para o nosso consumo, para o nosso benefício. Então, começando aí, é importante falar que nosso planeta ele é conhecido, né, como planeta água, justamente porque 97% do nosso planeta é constituído aí de água, certo? Então, 97% da água, na verdade, ela está presente nos nossos oceanos e apenas 3% dessa água ela é considerada uma água doce, para consumo, né? Água salgada a gente não pode beber porque não faz bem para o nosso organismo. Salgada, em os níveis aí do sul. Dessa água, esses 3%, essa água está dividida aí, em boa parte, nas geleiras, em rios subterrâneos, né, aquíferos, em regiões subterrâneas, rios e lagos, e apenas 0,01% está presente nas nuvens, né? As nuvens são a água que evapora do solo e condensa aí na atmosfera. Nós também temos água em alguns seres vivos do nosso meio ambiente, né? Principalmente nos vegetais, mas nos animais também nós temos. Por exemplo, 87% da laranja é constituída de água. Outros alimentos são um pouco mais secos, como o amendoim, que apresenta apenas 7% de água. Então, dependendo aí do vegetal, a gente vai ter uma quantidade de água bem maior ou menor. Por exemplo, o melão, né, tem 90% de água. Muita água aí no melão, melancia também da água. E a gente pode usar essa água para também hidratar o nosso corpo. Então, os sais minerais dissolvidos na água são levados às raízes das folhas, assim como o alimento da planta, que é o açúcar, também é transportado e dissolvido em água para todas as partes do organismo. Então, todos os organismos, vegetais ou animais, eles precisam da água para sobreviver. A água é essencial para o desenvolvimento desses seres vivos, para a alimentação e para algumas reações químicas que são realizadas no corpo desses seres vivos. Por exemplo, a água viva ela é constituída em 95% de água. Peixes, em geral, mais ou menos 37%, minhoca, 80%, a galinha, 74%, são vários seres vivos aí. Tem boa parte do corpo formado por água, assim como nós, seres humanos, né? Aqui tem uma escala que mostra a idade do ser humano e a quantidade de água que ele tem no organismo. Então, você pode ver, quando você fala que a criança tem uma pele de bebê, né, a pele macia, é justamente porque ela tem uma quantidade muito grande de água no seu organismo. Criança de 0 a 2 anos, elas têm 75% a 80% de água no seu corpo. E ao tempo, quando a gente vai envelhecendo, né, a gente vai perdendo essa capacidade de guardar água no nosso corpo. Então, aos 60 anos, por exemplo, a nossa quantidade de água no corpo cai para menos de 58%. Isso deixa a pele mais flácida, menos resistente, né? Então, a gente vai começar a apresentar rugas, uma pele mais fina, justamente pela essa capacidade que a gente vai perdendo de reter água no nosso corpo. Alguns órgãos também têm mais água do que outros. Vocês veem nessa imagem, alguns órgãos eles têm uma quantidade muito grande de água. Até mesmo nos ossos a gente tem uma quantidade de água ali absorvida pelo, pelo cálcio que está presente nos nossos ossos. A água também funciona como um regulador térmico. O que significa isso? A água presente na atmosfera, ela contém uma quantidade de calor, ela consegue reservar calor nessas moléculas de água. E quando cai a noite, quando o sol
vai embora, que mantém esse calor aí é justamente a umidade do ar. Então, um exemplo muito bom é usar um deserto como essa referência. No deserto não chove muito, então a umidade do ar é muito baixa. Então, nos dias, durante o dia, essa temperatura pode chegar a 50 graus Celsius, por exemplo, um calor muito intenso. Enquanto durante a noite, essa temperatura ela pode cair abaixo de 0 graus Celsius, justamente porque não tem essa água na atmosfera para reter essa temperatura, esse calor. Então, como não tem umidade, o calor vai embora rapidamente, a temperatura cai muito rapidamente também. A molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a gente pode desenhar essa molécula dessa maneira assim, com tracinhos, ou só a quantidade de cada átomo. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ok? As propriedades da água são muito importantes, são a pressão, a solubilidade, densidade e os estados físicos que a água apresenta. A pressão é uma força, né, que a água exerce nas paredes de um recipiente, por exemplo. Dentro de um balão, o balão tem esse formato justamente porque a água que está contida dentro faz pressão sobre a parede do balão e deixa naquele formato. Esse também seria um exemplo, né? Quando a gente mergulha, quanto mais fundo a gente vai, maior pressão a gente sente nos nossos ouvidos, por exemplo, quando a gente vai indo para um lugar mais fundo. Outro exemplo seria a própria mangueira, quando a gente utiliza a mangueira e a gente diminui a passagem da água, a água ela pode fluir com uma pressão maior. A gente sente a força da água fazendo pressão sobre o nosso dedo e ela sai com mais força também pela essa abertura. Mergulhadores, por exemplo, precisam usar equipamentos próprios para esse tipo de mergulho que não vão para uma profundidade maior. Quanto à solubilidade, tem uma relação também com a afinidade dessa substância com as outras substâncias. Por exemplo, água e sal, eles são considerados miscíveis, ou seja, eles conseguem se misturar entre si. A solubilidade de sal, que é NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, é muito boa. Tanto é que a gente mistura essas duas substâncias e a água simplesmente desaparece. Enquanto que a água e o óleo eles não se misturam, né? A gente cria duas regiões, duas fases, onde essas duas substâncias elas não se combinam. A gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre as propriedades da água que fazem com que ela seja própria para consumo e a importância da água para os seres humanos. Também vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da água e as formas que eles se apresentam na natureza. Ok? Boa aula para vocês. Até a próxima. Boa semana.